amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro com a palavra. É um encontro com Deus todas as semanas. E esse é um momento especial para você desconectar de tudo ao seu redor e se conectar conosco aqui através da palavra de Deus, um momento especial de reflexão, onde o Senhor quer falar com você. E estamos juntos mais uma vez para o nosso bate-papo de hoje, com nossos amigos Daniel, Rogério. Continuamos aí com a nossa nova temporada desse ano, temporada 1, estamos estudando o livro de Salmos. Hoje estamos na temporada 1, hoje o episódio 4, o Senhor ouve e liberta. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado porque Tu és um Deus que é soberano sobre a criação e assim mesmo cuida dos seus filhos. Obrigado porque Tu inspiraste os salmos, todos eles, e os salmistas para que pudesse deixar essas mensagens para nós. Nos abençoe nesse estudo e que possamos alcançar as pessoas. Isso que eu lhe peço por Jesus. Amém. Amém. O Senhor ouve e liberta, episódio 4 dessa temporada do livro de Salmos. E o verso relevante para guardarmos está ali em Salmos 34:17, se você quiser acompanhar conosco, que diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Vez após vez, os salmos destacam a verdade de que o Senhor soberano, que criou e sustenta o universo, também se revela como um Deus pessoal, que inicia e mantém um relacionamento com o seu povo. Deus está perto do seu povo e da sua criação, tanto nos céus quanto na terra. O Salmos 68:4 diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. O livro dos Salmos sustenta inabalavelmente a verdade de que o Senhor é o Deus vivo, que age em favor daqueles que o invocam. Eu começo perguntando para os nossos convidados. Daniel, o Salmo 139, 1 ao 18, são versos que retratam poeticamente o poder, a presença e a bondade de Deus. O que a grandeza de Deus nos diz sobre suas promessas? Olá para você. Me permita ler rapidamente esses versos para que a gente veja como é fantástico o livro de Salmos. E ainda que estejamos com uma tradução para o português e percamos um pouco da poesia hebraica, ainda é maravilhoso. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. E o Salmo continua nessa linguagem fantástica, E ele mostra o poder, a presença, a bondade de Deus. E esse poder, essa presença, essa bondade que não são palpáveis, elas asseguram que Deus cumprirá suas promessas porque Ele nos conhece, ninguém mais do que Ele quer o nosso melhor, o nosso bem. Com certeza, um Deus que nos conhece perfeitamente, bem como nossas circunstâncias, e tem todos os meios para nos ajudar. Portanto, suas promessas de ajuda e libertação não são clichês, mas firmes promessas. E em hebraico, a palavra ouvir, escutar, chamar, significa mais do que conhecer a voz ou registrar um som. No contexto da verdade de que o Senhor é aquele que ouve, a palavra ouvir ou escutar também significa agir. Ou seja, podemos confiar que Deus agirá em nosso favor. Ele agiu em favor do seu povo. Nós podemos confiar que Deus agirá em favor de seu povo em resposta às orações deles. Quando os israelitas estavam escravizados no Egito, o Senhor ouviu o gemido deles e os libertou. E o livro de Salmos também é um convite para nós, desfrutarmos desse mesmo nível de confiança em Deus. É um Deus que ouve, não só escuta nossas orações, mas Ele age em nosso favor. Ele nos liberta, Ele nos dá força e poder. É um Deus pessoal que tem prazer em estar com o seu povo, como estudamos no episódio 3, é um Deus grandioso que criou o céu, a terra, mas que quer se relacionar diariamente conosco e conhece os detalhes da nossa vida. E nós podemos confiar que as suas promessas são firmes, são reais, não são clichês, não são palavras apenas de autoajuda, mas é um Deus que nos diz, é um Deus vivo, poderoso, que nos diz que agirá em nosso favor e está conosco todos os dias.
essas imagens transmitem o fato de que não há um universo, lugar em que estejamos fora do alcance de Deus. Então, assim, o livro de Salmos realmente é uma melodia, né, para os nossos ouvidos, né? São promessas reais, são promessas de que existe um Deus que não vai te deixar nunca sozinho e que te conhece perfeitamente. E eu pergunto a você, Rogério, como Deus se envolve com a nossa vida, né? Ele é um Deus que quer tanto se relacionar conosco, como que ele age, assim, se envolve na nossa vida diariamente? Olha só, né? O texto, né, existem vários textos em Salmos, né, e alguns deles destacam da soberania. Normalmente, quando a gente pega pessoas que é soberana, pessoa importante, dificilmente ela tem tempo de se relacionar com cada pessoa de maneira individual, né? Não é possível isso, né? Então, assim, alguns salmos que falam sobre a soberania de Deus, que a gente encontrou na lição, que são bem interessantes. Salmos 73, 23 e 25, Salmos 113, 19, Salmos 68, 4. Né? Mas também trata do Deus pessoal. Mesmo ele sendo soberano dessa maneira, tem aquele Salmo 145, 18, né? O Salmo que é o Deus vivo que ajuda a quem busca, que tem o Salmo 40, 1 a 3, o 50, 15, o 55, 22 e o 120. Você sabe, eu acho muito interessante que quando o pessoal começou a falar que a lição seria de Salmos, né? No trimestre passado, quando a gente está falando de missão, o pessoal brilhou o olhinho, cara. Porque todo mundo queria falar de Salmo. Por quê? Porque é tão pessoal, é tão importante a adoração, que é interessante, que as pessoas estavam mesmo querendo falar sobre isso, sabe? Tem uma música que traduz isso, sabe? Uma música antiga, eu acho que era Carlos Gomes que cantava, né? Que ela fala: tem fé em Deus que lá do além os mundos na amplidão sustém, e pode ouvir em seu amor do pequeno bebê o chorar, né? Linda música. E assim, esse é um salmista da atualidade. As pessoas que fazem essas coisas traduziram muito bem tanto a soberania de Deus quanto o cuidado que ele consegue ouvir do pequeno bebê o chorar, né? Então nós podemos ter esse Deus pessoal ainda hoje. Com certeza. E a imagem do Senhor como guardião de Israel, que não dormita, nem dorme. Isso destaca o constante estado de alerta e prontidão do Senhor para agir em favor de seus filhos. Deus é um Deus que se importa, é um Deus que ouve, que escuta a nossa oração, que escuta o nosso clamor. E a Bíblia é cheia de promessas maravilhosas de um Deus que não deixou os seus filhos sozinhos em momentos de angústia, em momentos de calamidades, momentos de tristeza. E como a gente viu, é um Deus que age, né? Ele não só escuta no sentido de ouvir o nosso clamor, mas é um Deus que age em nosso favor. E nós podemos experimentar o cuidado de Deus diariamente na nossa vida. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, nossas angústias, nas nossas lutas diárias. É um Deus que se importa e que quer se relacionar e que cuida e que ouve o nosso clamor e que está pronto a nos ajudar. É isso que o Salmos fala, dessa grandiosidade de um Deus, né? Está sempre pronto a nos ouvir e a nos ajudar nas nossas angústias diárias. E o salmista passa por diferentes problemas e neles volta-se para o Senhor, que é um refúgio em todas as suas diversidades, né? A gente vê que ali, os livros de Salmos, os salmistas, eles retrataram momentos que eles passaram, né? De angústia, de diversidade, coisas que nós também passamos no nosso dia a dia, não é verdade? Nós não estamos livres de nenhuma dessas angústias no século XXI também. E eu pergunto a você, Daniel, como lidar com momentos em que a calamidade chega e não conseguimos ver a promessa do Senhor, né? A proteção do Senhor. Porque esses acontecimentos não significam que o Senhor não está conosco. E aí, é fácil? É difícil, né? E se você não passou por um momento de dificuldade na sua vida, ele vai vir, infelizmente. Porque esse é nosso mundo de pecado. Se você está num ótimo momento, vai chegar um mau momento. Ele vai passar. E vão vir outros, e vão passar, e vão vir outros, e vão passar, porque infelizmente a nossa natureza caída, ela será assim, de altos e baixos. Mas o fato é que, principalmente no livro dos Salmos, e alguns salmistas estavam passando por dificuldades terríveis, como Davi fugindo, por exemplo, do rei, escondido em uma caverna. E ainda assim ele sabia que Deus estava com ele, mesmo que ele estivesse naquele momento de angústia. Não significa que a angústia não estará com ele, que ele não sentirá esse sentimento. Mas ele sabia que Deus estava com ele. O fato é que existe duas palavras que são muito importantes, que é confiança e relacionamento.
se você tem confiança em Deus e você tem um relacionamento com Ele, você sabe que apesar dos momentos de dificuldade que você está passando, Ele está lá com você e existe um propósito para isso. Deus vai resolver o seu problema? Talvez sim, talvez não, talvez rapidamente, talvez talvez demore um pouco mais, mas o fato é que Deus sabe o tempo e Deus sabe o porquê de cada coisa. E se você tiver um relacionamento com Ele, você sabe que Ele não vai te abandonar em qualquer momento, nos bons ou nos ruins. Com certeza. E os Salmos ainda diz que Ele é o nosso esconderijo, abrigo, lugar secreto, sombra, é tudo isso, Ele é refrigério para nossa alma. E quando você estiver passando por dificuldades, calamidades na sua vida, isso não quer dizer que Deus não está com você. Isso não quer dizer que Deus está longe de você. Mas Deus é um Deus próximo, é um Deus que está ali. Ele está agindo em seu favor. E o conhecimento de Deus é a única diferença que faz nesse momento. Você saber quem é Deus. Um Deus que nunca vai te deixar sozinho. Um Deus que cumpre as suas promessas. Um Deus que é misericordioso e amoroso. Que morreu na cruz do Calvário por você. Esteja firme no Senhor. E o Senhor vai te mostrar qual é a sua vontade para a sua vida. Porque Deus é fiel. Ele não vai te deixar nunca sozinho. Essa é a promessa dele. Ele prometeu estar todos os dias conosco. E Rogério, ali em Coríntios 10, 1-4, Paulo descreve a história do Êxodo. Que lição espiritual ele procura ensinar ali? Olha só, analiticamente, assim, o que ele fala, né? São 3 eventos. Ele fala sobre 3 eventos. Ele fala do evento da proteção da nuvem, ele fala do livramento do mal e ele fala da provisão do maná. Olha que engraçado. Então ele protege, Deus livra do mal, no caso livrou o livramento no mar, e ele também provê. Né? Olha que muito interessante, ele coloca essas 3 coisas, mas seguindo, tem aquele Salmo 114. A minha irmã, um beijo para minha irmã, Fernanda, ela é de letras, né? Ela estudou letras e tal, e um dia ela me apresentou um conto de Machado de Assis. Sabe o que ela falou? Eu peguei o conto do Machado de Assis, era uma história muito cotidiana, né? E assim, eu falei, nossa, eu gostei de ler isso, mas ele não foi tão criativo na história, né? Ela olhou para mim e falou o seguinte: Rogério, não é o que se fala, é como se fala. A beleza da literatura é como se fala. E a beleza da música também é como se fala, né? Salmo 114 fala o seguinte, não falou que o mar se abriu. Falou que o mar, ao ver o que aconteceu, o poder de Deus, o mar fugiu. É muito interessante o jeito que se fala, né? Em outra coisa, no mesmo salmo fala o seguinte: os montes pularam como carneiros. Não é uma coisa de estremecer montes, eles pularam como carneiros. E o Jordão voltou para trás. Né? Então veja só, eles estão falando de eventos também de livramento. E assim, nessa parte aqui eu pensei em colocar, quando eu estava planejando uma resposta boa para isso, eu pensei em falar sobre a beleza do Salmo, né? Até mesmo em comparação com Coríntios. Coríntios ele estava ensinando aos coríntios, né? Como é que era aquilo lá, que Deus protege e tal. Uhum. No caso do louvor, que é o caso de Salmos, eles estavam fazendo de uma maneira para louvar, né, para atrair as pessoas à adoração. Então ele colocou uma poesia muito bonita mesmo. O mar não se abriu, o mar fugiu perante a presença de Deus. Os montes não foram abalados os montes pularam como carneiros. E o Jordão voltou para trás. Bem interessante, né? E assim, o que acontece? Assim como Deus fez no passado, né, no caso de Coríntios, agora voltando até a resposta, né, assim como Deus fez no passado, Jesus fez hoje também. Né? E ele continua sendo soberano sobre a natureza, sobre todos esses poderes que a gente vê de vez em quando naqueles canais de natureza. Eu gosto de ver, né? Aqueles canais que falam de vulcão, falam de mar, dos animais poderosos. Deus tem ação sobre aquilo tudo, ele cuida de nós assim mesmo. Com certeza. E Deus é o nosso defensor, libertador, né? Com certeza a libertação do Egito é vista como um símbolo do poder de Deus para salvar seu povo. E as grandes obras do Senhor em favor de seu povo devem inspirar toda a terra a tremer diante de sua presença.
O tremor deve ser entendido como reconhecimento e adoração, e não como estar aterrorizados, né? Porque muitos acreditam que temer a Deus é apenas ficar aterrorizado com a presença dele, mas temer a Deus é o princípio da sabedoria. Temer esse Deus, o que é? Reconhecê-lo como Criador, mantenedor e Salvador, né? Então, assim, isso é o princípio. Né? E Paulo, ele descreveu muito bem isso, né? A libertação do Egito é vista como que é um símbolo que salvou de um Deus poderoso, grandioso, como defensor e libertador. E nossos salmos continuam ali, né? Com vários salmos, aqui como um auxílio, né? E eu pergunto a você, Daniel, de onde vem a ajuda nesses textos? São vários versos que temos aqui na lição destacado, né? O que eles nos falam, né? De onde vem a ajuda nesses textos? Nós temos aqui no nosso guia de estudos alguns salmos, né? E como os salmos são o livro mais extenso, né? Então a gente tem exemplos desde o começo até o final de muitas coisas parecidas, né? Mas antes, deixa eu apenas abrir um parênteses. O Rogério citou Machado de Assis, né? E o fato é que hoje a gente tem algumas edições de Machado de Assis compiladas e simplificadas em sua linguagem, para que pessoas da modernidade entendam de forma mais clara o que ele quis dizer. O fato é que as edições mais simples fazem com que ele perca a profundidade daquilo que ele escreveu. E acontece a mesma coisa com a gente aqui nos Salmos. A tradução do hebraico para o português, e do hebraico para o grego, do grego para o português, fez com que a gente perdesse a poesia, a profundidade de muitas coisas, como você citou, né? Que os montes fogem, né? Que o mar foge. E nesses textos que a Samira citou de Salmos, eles falam muito de santuário. Então, eles falam do santuário, o santuário de Deus, o santuário do céu. E aqui o refúgio no santuário supera a segurança proporcionada por qualquer outro lugar do mundo, pois Deus habita no santuário. Então vamos colocar isso de forma prática. Você tem um problema, para onde você vai correr? Para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa? Para onde o seu filho vai correr? Para você. Aonde o seu filho quer estar quando ele está com algum problema? Em casa. O santuário de Deus é a casa de Deus. Só que a gente pensa assim, e o santuário, um lugar santo onde a gente vai se prostrar. Não, pera. O santuário é a casa de Deus. A casa de Deus é onde a gente deita no sofá, é onde a gente conta piada, onde a gente brinca no tapete, é onde Deus quer estar conosco para se relacionar. Então, se a gente entender que o santuário que está descrito em Salmos é a casa de Deus, é o lugar onde nós mais vamos querer estar, porque é onde a gente vai sentir a segurança que Deus nos dá como nosso Pai, como nosso protetor, como nosso refúgio, com a presença. No santuário também está a mesa de Deus. Na mesa, o que a gente faz? A gente olha um para o outro, a gente conversa um com o outro, a gente come um com o outro. Existe coisa mais legal do que você sentar numa mesa, comer e conversar? Eu acho a coisa mais legal do mundo fazer isso. Cara, como eu gosto de fazer essas duas coisas. É muito bom. Depois que a gente tem uma certa idade, talvez 40, 45, a gente quer sentar na mesa. E a gente passa a tarde inteira conversando. E a gente abre o nosso coração. E é assim que Deus quer se relacionar conosco. Deus não é aquele Deus que nós precisamos temer no sentido de ter medo. Deus é aquele Deus que quer se relacionar com a gente, sentar no sofá, sentar na mesa, sentar no tapete, brincar com nossos filhos. E é assim que a gente tem que sentir. E Salmo fala muito disso. Ele fala o santuário de Deus, a presença de Deus, a justiça de Deus. E o salmista entendeu muito isso. E é isso que ele quer que a gente também entenda. Que Deus é o Deus pessoal, de relacionamento. Que a gente não precisa temê-lo. Pelo contrário, ele está lá porque ele nos ama e quer se relacionar conosco. Que maravilha, né? É lindo. Como maravilhoso saber dessas boas notícias, né? E essas boas notícias também para você, que está triste, está angustiado, passando por algum problema difícil. Vai ao santuário de Deus, ali Ele vai te ouvir, Ele vai escutar o seu clamor e Ele vai agir em seu favor, você pode ter certeza disso. E a santidade do santuário de Deus leva o salmista a reconhecer que todos somos pecadores e indignos do favor divino. Ele afirma que a libertação se baseia somente na fidelidade e graça de Deus. Nada em nós nos dá qualquer mérito diante do Senhor.
É somente quando temos um relacionamento estreito com Deus, por meio do arrependimento e da aceitação da graça e do perdão divino, que podemos rogar pela garantia da libertação divina. O serviço do santuário representa a salvação encontrada em Jesus. Jesus morreu por você na cruz do Calvário e está lá intercedendo por você, está lá para te ouvir, está lá para atender as suas necessidades, os seus clamores, e está lá, mas também está aqui conosco. No grande conflito que vemos diariamente, Ele prometeu estar todos os dias conosco, sendo a nossa força, sendo a nossa fortaleza, e deixou também os salmos para que a gente pudesse buscar ali esperança, força para continuar essa caminhada, que é tão dura, né? Que é tão difícil, muitas vezes a gente quer desistir, não é verdade? Mas o Senhor é contigo, o Senhor é conosco todos os dias e estará conosco sempre. Ele se prometeu e essa é a promessa para a nossa vida. Vamos nos agarrar a essas promessas todos os dias. E como desenvolver fé em Deus em todas as circunstâncias, não é verdade? É difícil, né? E por que a confiança em Deus em bons momentos é crucial para aprender a confiar nele nos maus momentos, Rogério? E aí? Olha só. Um pouco antes, acho que no meio da lição, achei uma coisa muito interessante. Falou o seguinte, sobre o poder do Criador para o indivíduo fiel. Né? Então com isso ele é o pé que não vacila, né? Deus é o pé que não vacila, o guardião de Israel, a sombra à sua direita, a mão forte a agir no nosso favor, né? A proteção contra o mal. Daniel falou há pouco a respeito de quando que Davi foi liberto, não, Davi foi protegido contra Saul, que estava investindo contra ele. Penso eu, com quase certeza, que muitos dos salmos que Davi escreveu relembrou essa história. Né? Porque, veja, ele estava numa situação semelhante, pessoas atentando contra a vida dele, e ele lembrou dos livramentos. Então, uma boa maneira que a gente tem é escrever salmos. Né? A gente deve escrever salmos falando de todas as coisas que Deus fez por nós. É um bom exercício. De vez em quando eu faço. A gente começa a escrever, eu digo salmos, não necessariamente poesias, né? Mas colocar na agenda, em algum lugar, as coisas que Deus já fez por nós, a proteção, as coisas que Ele nos livrou. Para dar testemunho também. E não só nos ajudar a vencer essas dificuldades, porque lembrar que Deus nos livrou nos dá mais fé, mais certeza de que Ele nos livrará no futuro. E também as pessoas enxergando isso em nós também serão motivadas a acreditar em Deus. É isso. Com certeza. E a confiança, né, nos momentos bons, ou seja, agradecer, lembrar do que Deus já fez por você no passado, né, como a gente comentou aqui, vai nos dar força para continuar firme nos momentos difíceis também, não é verdade? Ter um coração agradecido, lembrar do que Deus já fez pelo seu povo, o que já fez por você nas dificuldades da sua vida, vai nos ensinar a desenvolver fé em Deus. É um relacionamento também. É a cada dia, é um passo com Deus. É quando você passa por momentos difíceis, você sabe de quem lembrar, você sabe que você já passou com Deus. E se você está passando por algum momento difícil na sua vida, que você fala, ai Senhor, mas eu não tenho fé, só tenho pouca fé, não existe muita e pouca fé, existe fé. E lembre-se de uma coisa, Deus é que coloca essa fé no seu coração, através de um relacionamento com Ele. Muitas vezes Deus vai permitir que você passe por alguma dificuldade na sua vida. E nesse momento de dificuldade, você pode ter certeza, se você permanecer firme, Deus vai estar ali desenvolvendo a fé no seu coração. Você vai ter momentos especiais com o seu Deus, você vai se lembrar do que Deus já fez por você. A palavra de Deus é uma boa maneira também de se lembrar, desenvolver fé, o que Deus já fez pelo povo. E esse relacionamento diário com Deus é o que nos garante, né, ter fé diariamente com Deus, viver no relacionamento. Como que a gente confia nas pessoas? Não é se relacionando com elas? Eu não vou confiar em quem eu não conheço, não é verdade? E uma das principais formas de desenvolver a fé é relacionamento com esse Deus maravilhoso. E é isso que Ele quer todos os dias conosco, conviver conosco, morar em nosso coração, estar conosco todos os dias. Os Salmos fortalecem a fé em Deus, que é o refúgio dos que entregam em suas mãos. Deus fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. A razão pela qual o seu povo não tem maior força é que confiamos demais em nossa sabedoria e não damos ao Senhor a oportunidade para revelar seu poder em nosso favor. É exatamente isso, muitas vezes nós confiamos muito mais do que nós podemos fazer.
no que as pessoas podem fazer. Mas Deus tem 1000 maneiras de agir em seu favor, maneiras das quais você nem imagina. Esse 1000 é só uma forma de dizer que ele é infinito. Os recursos divinos para a nossa vida é infinitamente. E a nossa ansiedade ela é muito cega, mas Deus vê o fim desde o princípio. E está pronto a nos ajudar, a ouvir o nosso clamor e a agir em nossa vida. Por isso, se relacione com esse Senhor, com o Deus da cruz. E ali, quanto mais você se envolver com esse Deus, mais você vai confiar e ter a certeza de que é um Deus que ouve, que liberta e que cura. Querido e bom Deus, muito obrigada porque Tu é um Deus que nos ouve, é um Deus que liberta e é um Deus que age em nosso favor. Tem misericórdia de nós pecadores, Senhor. Carecemos da Tua graça a cada segundo, carecemos do Teu poder em nossa vida. Esteja conosco todos os dias da nossa vida, nos dê força e poder para prosseguirmos, vivermos um dia de cada vez contigo. Obrigada por tudo que Tu já fez e ainda fará por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Continue conosco. Durante as próximas semanas estamos aí novamente com o Encontro com a Palavra. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.